E eu sou a Paty. E a gente está aqui hoje para compartilhar com vocês sobre uma história da Bíblia, sobre um casal que nos chamou muita atenção. O nome deles é Áquila e Priscila. Exato, esse casal, porém, ele não aparecer muitas vezes na Bíblia, mas o pouco que ele aparece, nós conseguimos aprender muito sobre esse casal. Eu vou ler alguns livros onde aparece um pouco da história deles, para você começar a entender um pouco mais sobre esse casal, o que a gente pode aprender com eles, até mesmo sobre a unidade que eles tinham. Então, lá no livro de Atos, capítulo 18, versículo 1 até o 3, eu vou ler para vocês. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 3, diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores com Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. E lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, diz assim: As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então aqui a gente viu um pouquinho da história deles, né, da importância que eles tiveram, né, e da amizade também deles com Paulo. O Juninho vai estar contando para vocês, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muito com esse casal, da mesma forma que a gente também aprendeu muito com a história deles. Então, amados, como vocês viram no livro de Atos, no capítulo 18, Paulo conhece Áquila e Priscila. E ali Paulo vai visitá-los e acaba passando a morar com eles e trabalhar com eles. Como a Bíblia mesmo fala, eles tinham a mesma profissão. Durante um tempo eles ficaram na cidade de Corinto, como a Paty ainda falou, que eles vieram de Roma, porque Cláudio estava perseguindo aos judeus. E ali eles se estabeleceram e começaram a conviver na cidade de Corinto, junto com Paulo, e passaram ali um tempo. Só que chegou um certo dia, Paulo percebeu que precisava sair dali e se dirigir à Síria até a cidade de Éfeso. Então, Paulo iria sair sozinho, mas ele resolveu levar pessoas junto com ele. Foi exatamente Áquila e Priscila que Paulo levou junto com eles. Por que Paulo levou apenas Áquila e Priscila? Porque esse casal, essa família, tinha uma característica muito especial. Eles tinham prazer de receber as pessoas na sua casa. Eles serviram Paulo, além de trabalhar com Paulo, eles serviram Paulo porque isso fazia parte da vida deles. Eles amavam fazer o que eles faziam, ajudar as pessoas, abrir a sua casa. Depois a Bíblia conta algumas histórias, ainda alguns fatos, pontuais sobre eles, mas em todo momento que você percebe que Áquila e Priscila são citados, eles estão abrindo a sua casa para receber alguém e para servir alguém. A Bíblia ainda cita que eles receberam Apolo. Apolo até tem um nome grego, mas ele era judeu, já conhecia a palavra de Deus um pouco, ele conhecia mais sobre a história de João, sobre o arrependimento, e Áquila e Priscila lhe ajudaram a conhecer também mais sobre a palavra de Deus, tanto que depois Apolo sai pregando sobre Jesus. E ali você vê que eles sempre são citados. Quando Paulo saúda Áquila e Priscila, por que Paulo abre esse espaço para eles? Porque eles foram tão amáveis com Paulo, tão solícitos com ele, que isso fez a diferença na vida de Paulo. E essa tem que ser uma característica de um casal, de uma família, onde Deus
faz a diferença. A nossa casa, ela precisa primeiro de tudo ter união, precisa haver unidade entre o casal. Nós não vamos sempre concordar em tudo um com o outro, mas tem que haver o quê? Tem que haver o acerto para quê? Para que o propósito seja sempre o mesmo. Podemos discordar de opiniões, mas nós precisamos chegar num consenso que o propósito ele tem que ser cumprido na nossa vida, na minha casa e na sua casa. Então, Áquila e Priscila tiveram muito essa característica. Eles trabalhavam junto e serviam junto. Isso que é interessante, né? Imagina, né, nos dias de hoje, um casal de empreendedores como era Áquila e Priscila, né, tendo as dificuldades também de poder manter o seu negócio, vivendo uma crise, mas mesmo assim, o que a gente aprendeu com esse casal? O coração disposto que eles tinham, né, o coração deles de servir, a concordância deles como casal de viverem unidos, né, debaixo de uma missão, debaixo do mesmo propósito. Vale a pena a gente lembrar que se você for ler a história, as passagens que fala de Áquila e Priscila, em nenhum momento você vê Áquila ou Priscila sós. É verdade. Eles estão sempre juntos, sempre são citados junto. Quando eles saem de Corinto, quando eles saem de Roma para ir para Corinto, né, por tudo que havia acontecido, eles estão juntos. Quando eles saem, são convidados por Paulo, né, para ir para Éfeso, eles estão juntos. E depois, ainda mais na frente, você vai ler na Bíblia que eles voltam para Roma, depois que passa a perseguição, eles estão juntos. Em nenhum momento Áquila e Priscila aparecem sendo citados separados. O que isso mostra? Que o casal, que a família estava sempre unida, que a família tinha sempre o mesmo objetivo. Nós temos diferença como homem e mulher, pensamentos diferentes, viemos de famílias diferentes, de culturas diferentes. Educação. Mas quando você se casa, quando você constitui uma família e quando você tem a sua vida focada em Deus, você precisa entender que existe um propósito maior que isso. Existe um propósito maior que apenas ser uma família, que apenas viver nessa terra. Que tudo que nós temos foi Deus que nos permitiu ter. Que tudo que nós somos foi Deus que permitiu ser. A Bíblia tem uma responsabilidade para o homem, mas também tem uma responsabilidade para a mulher. E também tem uma grande responsabilidade para a família. Por quê? Porque a família foi um projeto que Deus idealizou para que o homem pudesse concluir. E a gente olhando para a vida de Áquila e Priscila, a gente consegue ver muito claro um casal apaixonado. Não apenas um pelo outro, mas apaixonado por fazer a vontade de Deus. Eles serviram Paulo, serviram Apolo, e Paulo, como eu havia citado, Paulo não era ainda o apóstolo que ele se tornaria. Paulo ainda não tinha escrito todas as cartas que ele ainda iria escrever, mas eles serviram Paulo como eles serviram tantas outras pessoas, porque eles amavam receber as pessoas, eles amavam receber aqueles que estavam passando talvez por um momento de dificuldade. E essa e precisa ser a característica de uma família que tem o seu foco em Jesus. E eles se preocupavam com o reino, né? Exatamente. Porque ali não havia uma placa de igreja, ali havia Jesus, ali havia a vontade de servir, o desejo de ser útil, o desejo de amar as pessoas. Por isso que eles fizeram por Paulo e fizeram por tantas outras pessoas que nem são citadas na Bíblia. E Paulo fez questão de citar o nome deles, e falar que não apenas a igreja de Corinto, mas todas as igrejas que Paulo visitou, muitas outras igrejas que todos lembravam do que Áquila e Priscila haviam feito por Paulo. E essa tem que ser uma das nossas características, de ser lembrado
porque nós fizemos a diferença como família na vida de outras pessoas, de outras famílias. Ser lembrado por aquilo que a gente fez em favor de Deus. Nós não estamos aqui nessa terra apenas para desfrutar de coisas naturais. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Como família, de alcançar outras famílias, de alcançar jovens, de alcançar adultos que não são casados. Porque através do nosso amor, através do nosso desejo, né, e simplicidade também, né? Exatamente. Porque eles eram simples, né? Exatamente. A simplicidade da família, do casal, você não precisa fazer grandes coisas para fazer a diferença na vida de alguém. Você precisa simplesmente amar. Amar e servir naquilo que você pode. Esse é uma das tarefas, essa na verdade é uma das tarefas do cristão. Servir dentro daquilo que você pode servir. Talvez você não vai ser um pastor, ou talvez você não vai ser um empresário, assim como Áquila e Priscila foram empreendedores, ou assim como Paulo foi um grande apóstolo, mas você pode fazer a diferença, assim como Áquila e Priscila fizeram, sem ser pregadores, sem ser mestres de ensino. Por quê? Porque eles haviam entendido quem era Jesus, haviam entregue sua vida para Jesus, e a partir dali, todos os lugares que eles estavam, eles abriam a casa deles e serviam as pessoas. E isso fez o quê? O nome deles ser citado na Bíblia por um dos grandes homens que a Bíblia tem, que foi o apóstolo Paulo. Exato. Então, a gente conseguiu aprender muito com esse casal, nós nos identificamos muito também com esse casal. Vai fazer 22 anos que a gente está junto, né? Nesse tantos anos que a gente viveu, passamos por várias tempestades, muitas vezes crises, né? Que as causas pareciam ser aparentes, mas as raízes eram bem profundas, né? Do nosso relacionamento, mas a gente só conseguiu realmente encontrar, né? A felicidade, a gente conseguiu encontrar, né, uma paz dentro do nosso casamento quando a gente realmente entregou a nossa vida para Jesus, quando a gente entendeu a nossa missão, quando a gente começou a entender o nosso propósito. Não era o meu propósito e o propósito dele, era o nosso propósito como casal. E assim a gente aprendeu, a gente foi sendo moldado, né? Jesus teve que juntar alguns caquinhos do nosso relacionamento, formou o nosso casamento. Então a gente se identificou muito com a história deles, porque eles eram empreendedores. Nós também temos sangue de empreendedores, né? Sabemos da dificuldade que é você para a sua casa, seu ministério, imagina. Então esse casal, a gente conseguiu aprender muito com eles, porque eles eram unidos. Então essa foi a grande diferença, assim, que a gente percebeu sobre esse casal. Eles viviam debaixo da mesma missão, debaixo do mesmo propósito, com um coração de servo, com uma simplicidade e com muito amor, né, dentro do coração. Exatamente. O que a gente quer deixar para vocês aqui, amados, não é uma vida de perfeição. Exato. Porque todos nós somos humanos, assim como Áquila e Priscila eram humanos, homem e mulher. Com certeza eles tinham problemas, até porque a mudança deles de Roma para Corinto não foi uma mudança fácil, não foi uma simples mudança porque queriam mudar para procurar algo melhor ou algo novo, foi por uma necessidade e muito provavelmente, a Bíblia não cita, mas eles estavam num momento também delicado da vida deles, e nós não estamos aqui passando para vocês uma questão de perfeição, nós estamos aqui para que vocês entendam como casal, como marido, como mulher, como família, que precisa haver uma concordância, porque existe um propósito maior. É verdade. Existe algo muito maior do que apenas a minha vontade e a vontade da parte. Existe um propósito que é cumprir a vontade de Deus. Quando o homem e a mulher se unem por um propósito de constituir uma família. E essa família tem por propósito maior cumprir a vontade de Deus. Então que você possa levar isso para dentro da sua casa, que você possa começar a se inspirar em casais como Áquila e Priscila, que
talvez mesmo em meio à dificuldade, provavelmente até financeira, eles nunca deixaram de olhar para Deus e de fazer aquilo que estava dentro do alcance deles. Porque quando Deus muda a vida da gente, a gente não é mais a mesma pessoa, a gente não consegue mais agir da mesma maneira. E com certeza eles tiveram um casamento com muita felicidade, com muita união, com muito companheirismo, porque eles entenderam que eles precisavam fazer a vontade de Deus se cumprir na vida deles e na casa deles. Então que essa seja uma mensagem para você, que isso fique guardado no seu coração, que a sua família seja uma família que vai viver o propósito de Deus. Independente do que você faça, independente de onde você esteja, que você ame a Deus e que você sirva aqueles que você puder servir por amor, não por nenhum outro motivo, mas por amor. Porque a Bíblia deixa muito claro que o amor, ele é um grande ato, uma grande atitude. Ela ainda cita sobre a fé, a esperança e o amor, que o amor é o maior deles. Então que o amor de Deus seja o centro da sua vida e da sua família. E é isso aí, então que você possa aprender com esse casal, como a gente também aprendeu, a não olhar para as circunstâncias, mas sim para o propósito. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a família de vocês e que vocês vivam para fazer a vontade de Deus e principalmente que a família de vocês esteja focada, unidas na vontade de Deus. É isso aí. Beijo no coração. Deus abençoe. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau.